Então, gente, seguindo a linha de raciocínio, né? Foi prescrito um soro glicosado a 10% e eu já sei, depois que eu realizei os cálculos, que em 500 ml eu tenho 50 gramas, tá? Quando o soro é 10. Eu tenho um soro a 5, 500 ml de soro a 5. Realizando aqueles cálculos, eu fiquei sabendo que em cada 500 ml de soro a 5 eu tenho 25 gramas de glicose. E cada ampolinha de 20 ml a 50%, eu tenho 10 gramas de glicose. Então, aí a gente vai procurar saber a diferença, né? 50 menos 25 é igual a 25. Significa o quê? Que para eu transformar um soro de 5 a 10, eu preciso mais 25 gramas de glicose. Então, só eu pegar aqui, ó, só de olhar a gente já sabe. 2,5 ampolas, né, gente? Se em cada ampola eu tenho 10 e 2,5 ampolas, eu vou ter 25, que é o que eu preciso de glicose para transformar 10, de 5 a 10. Só a gente olhando a gente já sabe disso, tá? Aqui. Se eu estivesse lá na enfermaria, eu tô aqui mostrar aqui para vocês. Vamos supor, eu tô com esse soro aqui. Vamos supor que esse aqui é um soro glicosado, 500 ml de soro glicosado a 5%, que eu tenho que transformar a 10. Realizando os cálculos, o que eu fiquei sabendo? Que só eu pegar 2,5 ampolas dentro e colocar aqui dentro que eu vou ter um soro a 10, eu transformo ele a 10, tá? Então, realizando esses cálculos, é isso que eu cheguei à conclusão. Então, só eu pegar, no caso aqui, certo? Pegaria aqui 3 frascos e um frasco só a metade. Aí eu transformo isso aqui em um soro a 5 de um soro a 10, tá bom? Então, isso é bem simples de entender, tá? Aí aqui embaixo, gente, seria só o cálculo para eu saber que são 50 ml, que eu já falei para vocês, são 2,5 ampolas, tá? Se cada ampola eu tenho 10 gramas, né, em 2,5 eu vou ter 25. Então, se em cada 20 ml eu tenho 10 gramas, em quantas ml eu vou ter 25, tá? Então, realizando a regra de 3, então 10 vezes x é igual a 20 vezes 25. 20 vezes 25 é igual a 500, né? Esse 10 vem para cá dividindo, 500 dividido por 10 é igual a 50. Vou precisar acrescentar 50 ml, que são 2,5 ampolas, tá bom? Então, isso é só para vocês reverem a parte de cálculo, e vocês vão ter que rever isso em farmacologia, e na prática vocês vão exercitando isso, tá bom? Vamos aqui para o próximo assunto, tá? Que é oxigenoterapia, também que a gente passou em farmacologia. Por que eu dei oxigenoterapia em farmacologia? Porque oxigênio, gente, é um medicamento. A gente só pode instalar no paciente que tem prescrição médica. Inclusive, se vocês trabalharem em uma empresa particular, né, vocês instalam oxigênio no paciente sem estar prescrito, o plano não cobra. Precisa estar prescrito pelo médico o oxigênio, que oxigênio a gente considera também um medicamento, tá? Então, oxigenoterapia consiste em administrar oxigênio no paciente conforme a prescrição médica. O oxigênio é um medicamento e deve ser administrado somente quando existe uma prescrição. A depender da necessidade do paciente, pode ser administrado através de alguns tipos de catéteres. Então, isso tem catéter, máscara ou no paciente entubado, tá? Quando existe uma insuficiência respiratória, né, acentuada, ou em caso de sedação profunda, o paciente vai ser entubado. Porque a gente tem casos do paciente tá comatoso, tá com uma insuficiência respiratória grave, o paciente é entubado. Ou às vezes
a gente chama de coma induzido, né? O paciente precisa se manter entubado. Para manter entubado com o tubo na boca, a gente precisa sedar o paciente. A gente seda e entuba. Então, essa sedação nós chamamos de coma induzido. Vocês vão dar isso melhor quando vocês derem UTI. E aqui, gente, tem uns tipos de catéteres também, passei isso em farmaco, viu? Que a gente pode utilizar no paciente. Tem esse tipo óculos, tá? Que como ele não entra no nariz, ele fica só na extremidade do nariz, essas duas pontinhas aqui ficam só na extremidade do nariz, não incomoda muito o paciente, é mais confortável, tá? Quando o paciente só precisa de um catéterzinho de O2. Então, a gente tem o tipo óculos, tem o catéter simples de O2, esse é introduzido no nariz, às vezes o paciente se queixa um pouquinho. Às vezes tem a máscara com reservatório ou sem reservatório. O reservatório é isso aqui, ó, que a gente enche também de oxigênio quando o paciente ele tem uma necessidade maior de oxigênio, tá? E ainda não é para ser entubado, então fica com uma reserva ainda aqui de oxigênio para concentrar melhor esse oxigênio para o paciente. Então, às vezes aqui é uma máscara com reservatório, tá? Então, vocês podem encontrar algum desses disponível, né, no posto de enfermagem para o paciente. E que a gente precisa para oxigenoterapia? A gente precisa de um catéter, uma máscara, de um extensor, um umidificador e um ponto de oxigênio. Aqui está escrito errado, oxigenoterapia. Mas depois eu vou consertar para vocês, tá? Então, o que pode estar lá com catéter ou máscara, isso vai depender da avaliação médica. O extensor, que é o que a gente conecta ao catéter, o umidificador e o ponto de oxigênio, que eu vou mostrar para vocês aqui como é isso. Então, aqui, o catéter de oxigênio. Esse catéter a gente conecta aqui no extensor. Esse extensor, uma ponta tá com o catéter e na outra ponta um umidificador, porque esse umidificador a gente pode colocar, geralmente é soro fisiológico ou água destilada, isso vai depender do padrão, né, da empresa, né, que vocês estiverem trabalhando. Pode ser tanto um quanto o outro, para o ar não entrar seco, certo? No paciente. Então, assim, esse aqui é um scalp, mas só para vocês terem uma ideia. Então, o catéter geralmente ele é até fininho assim. E aí fica uma pontinha, essa pontinha vai ficar conectada ao extensor e a outra ponta, certo? A gente vai instalar no paciente, certo? A gente pega também se for o que entra no nariz, né? Que a gente introduz no nariz, a gente fixa com esparadrapo ou micropore. Esse ponto de oxigênio, tá? Ele vai estar sendo medido. Então, tem um oxímetro aqui, tá? Que ele vai estar um oxímetro que vai estar medindo a quantidade de oxigênio que vai estar sendo liberada. A gente tem que colocar conforme a prescrição médica. 2 litros, 3 litros, 4 litros de oxigênio. Isso a gente tem que ver na prescrição médica. E esse extensor, gente, a outra ponta, o umidificador, melhor dizendo, ele vai estar instalado no ponto de oxigênio, tá? Ou é um ponto na parede, ou é o cilindro de oxigênio também. Então, o cilindro ou o ponto de parede vai estar conectado ao umidificador, esse umidificador no extensor e esse extensor no catéter. E aqui a gente vai ter um medidor do oxigênio que a gente vai estar abrindo conforme a medida que foi prescrita. Geralmente, para manter o paciente em oxigênio, geralmente são 2 litros que o médico prescreve, tá? Mas pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Isso vai depender da necessidade de cada paciente, tá?
E com relação à aspiração de vias aéreas, quando é que a gente faz a aspiração de vias aéreas? Quando o paciente está muito secretivo, tá? Quem faz essa aspiração? Pode ser, se for uma aspiração simples, paciente que não está em ventilação mecânica, aí pode ser o técnico de enfermagem, pode ser a enfermeira, pode ser o fisioterapeuta, pode ser até o próprio médico. São esses profissionais que realizam a aspiração do paciente, tá? Então, qual é a finalidade? Remover secreções acumuladas, prevenir infecções e obstruções respiratórias, porque vias aéreas é para estar limpas, liberadas, tá? Não pode deixar acumular secreções. Remover, promover conforto do paciente, permitir ventilação e oxigenação e prevenir broncoaspiração, tá? Que a secreção vá para os pulmões, vá para os pulmões. Oxigenação é uma necessidade vital para qualquer paciente, né? Para qualquer pessoa. Então, se a gente não mantém essa via respiratória limpa, liberada, esse paciente vai ter dificuldade de absorver oxigênio. Isso pode ser bem grave, tá? Porque o oxigênio é necessidade vital. Então, se a gente não liberar vias aéreas, a gente deixar essas vias aéreas obstruídas por secreções, a gente pode estar dificultando aí a absorção de oxigênio, que é vital para a vida. Então, por isso que a gente precisa aspirar o paciente toda vez que ele necessitar dessa aspiração. Então, quais são as indicações? Cliente com cânula de traqueostomia ou tubo endotraqueal na presença de secreções visíveis na cânula ou sons audíveis durante a respiração, sons adventícios roncos detectados na ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar, gente, é aquela que é feita pela enfermeira, ou pelo médico, ou pelo fisioterapeuta com estetoscópio. E a gente vai estar auscultando o pulmão do paciente, tá? E a gente percebe secreções, às vezes, nessa ausculta. Então, roncos são secreções no pulmão. Então, é o momento da gente aspirar o paciente, certo? Não é essa bem a função do técnico. O técnico pode aspirar, que mesmo sem essa avaliação de ausculta, ele pode perceber, mesmo sem o estetoscópio, que o paciente está secretivo, tá? Essa ausculta realmente é mais uma avaliação médica de enfermagem ou de fisioterapeuta. Broncoaspiração de sangue, dietas ou outros. Por exemplo, a gente está administrando dieta no paciente e, por algum motivo, o paciente, ele se engasga com essa dieta, ele broncoaspira. Na mesma hora, a gente tem que, né, aspirar esse paciente para que essa dieta não impregne o pulmão do paciente, tá bom? Porque é algo sério. Broncoaspiração é algo muito sério, pode causar parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca. Pacientes entubados com desconforto respiratório, cianose, queda dos níveis de saturação periférica de oxigênio, quando a saturação está abaixo de 92%, né? Por questões de secreção, tá? Então, a gente precisa, nesse caso, aspirar o paciente. Você já deve ter ouvido falar bastante de saturação durante essa pandemia, que o Covid também causa isso, né? Ele desatura o paciente. Tá? Então, a saturação ideal mesmo, tá? Quando o paciente está o uso daquele oxímetro de pulso que fica no dedinho, é de 98, sim, o ideal é esse. Quando a saturação começa a cair, aí cai abaixo de 92%, muitas vezes a gente tem até que entubar o paciente, tá? E se ele tiver secretivo, a gente tem que aspirar. Antes do banho do leito, clientes entubados secretivo, antes de tubação traqueal, e sempre que necessário. Essa questão, que eu já até falei para vocês, do paciente entubado, é um paciente grave, paciente de UTI, tá?
Não é função do técnico ficar aspirando o paciente entubado, porque tem que manipular o respirador durante essa aspiração, certo? Ele pode auxiliar quem estiver aspirando, médico, fisioterapeuta, às vezes um enfermeiro, porque tem essa questão do respirador, tá? Porque vai ter que retirar esse paciente por alguns instantes do respirador para poder aspirar. É necessário fazer isso, tá? Sempre é feito. O paciente entubado, ele é sempre aspirado, porque ele produz secreção, a própria intubação, por mais cuidado que tenha, ela acaba causando uma infecção respiratória, tá? Porque abre vias de acesso para infecção. Mas cuidado, paciente que é grave, paciente entubado com uso de respirador, não é o técnico de enfermagem que realiza essa aspiração, tá? Por ter que manipular também, por ter que controlar também o respirador, que não é função do técnico de enfermagem, tá bom? O que a gente faz geralmente é ajudar. Na UTI que eu trabalhei, eu nunca aspirei paciente entubado, tá? O paciente tivesse entubado, lá a função era assente do fisioterapeuta. O respirador era uma responsabilidade do fisioterapeuta, então cuidado com isso. Agora, se o paciente não está entubado, a gente pode realizar a aspiração dele sem problema nenhum, e deve, tá? Aí não seria responsabilidade do fisioterapeuta não, tá? Mas de toda a equipe pode entubar, pode aspirar o paciente. Então, o que a gente precisa para aspirar? A gente precisa de equipamento de proteção individual, máscara, óculos de acrílico, porque no momento da aspiração pode respingar secreção no olho da gente, então a gente precisa do óculos de acrílico, a touca, capa, a gente tem que estar com o material todo montado, porque no momento da aspiração pode respingar a secreção, né, no profissional. Então a gente tem que estar com o EPI todo completo, tá? Catete de aspiração traqueal, medindo 1/3 do calibre interno da cânula do adulto de 12 a 14. Frascos com soro fisiológico. A gente vai precisar do soro fisiológico tanto para lubrificar a sonda antes de introduzir, por exemplo, no nariz do paciente, como depois que termina a aspiração, a gente limpa, né, o circuito, né, aspira um pouquinho só do soro para limpar o circuito. Gás estéreo, que a gente vai precisar para lubrificar. Frasco coletor intermediário contendo solução padronizada da instituição. Quando a gente aspira, ele vai para um frasco. E esse frasco não é bom estar seco, porque a secreção vai grudar no frasco. Então, geralmente, põe uma água destilada ali para não grudar, né, no frasco. A extensão, que é igual aquela extensão semelhante, né, do oxigênio, que vai ser conectada à sonda de aspiração, ao frasco coletor aí da secreção. Luva estéreo, a gente realiza esse procedimento com luva estéreo e vácuo de aspiração, tá? Aqui, gente. A sonda de aspiração, tá? É 12 a 14, geralmente, do paciente adulto. O extensor, que é o mesmo de oxigênio, o mesmo tipo, que a gente conecta aqui na sonda e depois conecta no frasco coletor, certo? E esse coletor ele precisa estar conectado em um vácuo, certo? Que é o vácuo que vai fazer que vai aspirar, né? Então precisa ter um vácuo. Então, explicar o procedimento ao paciente que vai ser realizado, higienizar as mãos, reunir todo o material necessário e encaminhá-lo
a unidade, colocar o paciente na posição de Fowler, geralmente, né? Ou em semi-Fowler, se não for contraindicado, certo? Parimentar com EPI e conectar o extensor frasco de aspiração. Abrir o pacote com a luva estéreo, abrir o pacote de gás, o catéter, a aspiração no campo estéreo. É aquela aula que eu dei para vocês. A gente abre o pacote de luva estéreo, tá? Deixa abertinho. Abre e coloca ali coloca ali a gase, coloca ali a sonda de aspiração ou catéter de aspiração, certo? E aí, se tiver uma pessoa ajudando a gente, ela vai dando todo o material para a gente conectar. Se não tiver, a gente vai com a mão não dominante, a gente vai poder pegar qualquer outro material não estéreo e deixar uma mão, né, mantendo a luva estéreo e com o catéter estéreo ou a sonda estéreo para aspirar o paciente. Porque o material que a gente vai aspirar o paciente não pode contaminar. Então, se estiver realizando o procedimento sozinho, que depois eu vou passar um vídeo para vocês verem como é que é, uma mão a gente pode pegar outros objetos que não seja estéreo, mas a mão dominante tem que manter estéreo para aspirar o paciente, tá? Realizar a aspiração sempre do menos contaminado para o mais contaminado, tá? Então, no caso, a gente começa nariz e boca, se for o caso, começa com o nariz, que é menos contaminado, depois vai para a boca, que é o mais contaminado. Ou então, tubo orotraqueal, começa aqui com o tubo, nariz e depois boca, menos contaminado para o mais contaminado. Ou se o paciente tiver com traqueostomia, então vai ser a traqueia primeiro, depois o nariz e por último a boca. Sempre por último a boca, porque a boca é o local mais contaminado, tá? Então aqui a figura, começa aqui, ó. A gente começa, o paciente não está em uso, por exemplo, esse boneco está até com uma traqueostomia. Vamos supor que ele não está com traqueostomia, tá? Então, a gente começa com nariz e depois boca. Ele está com traqueostomia, então a gente começa com a traqueostomia, depois nariz e depois boca. Vocês estão vendo aqui que ele está segurando alguma coisa, eu não estou vendo direito, mas assim, aqui é a mão dominante, a mão que a gente mantém estéreo, tá? Aqui acho que é a tampa de alguma sonda ou é um soro, não sei. Não, é a ponta de alguma coisa que ele vai conectar. Então, a gente mantém a mão dominante estéreo para proceder com a aspiração e a outra mão a gente pode pegar outros acessórios que a gente necessitar durante a aspiração, tá? Mas é um procedimento estéreo, então a gente não pode contaminar, certo? Aqui no caso, ó, tá aspirando a boca, mas a boca é sempre o último local que a gente aspira o paciente, certo? E concluindo, proceder com aspiração até não haver mais presença de secreção. Ao terminar, recolher todo o material e deixar o paciente confortável com o uso de oxigênio, se tiver prescrito. Então, depois que a gente realiza toda a aspiração do paciente, a gente deixa o material, coloca o oxigênio, porque assim, é um procedimento agressivo para o paciente, não é fácil. Ele é necessário aspirar, é necessário porque a gente tem que fazer a liberação das vias aéreas, mas é um procedimento que incomoda, certo? Então, a gente procura fazer esse procedimento o mais rápido possível. Depois que terminar, a gente deixa o paciente, recolhe todo o material, arruma esse paciente no leito, deixa ele em posição confortável e coloca ali um oxigêniozinho nele, tá? Se tiver oxigênio prescrito. Deixa a unidade em ordem e aí a gente vai realizar o registro dessa aspiração.
Como é que a gente realiza esse registro? A gente informa foi realizado a aspiração orotraqueal, né, nasotraqueal, e que apresentou secreção amarelada, tá? Com sangue ou sem sangue, foi bem produtiva ou pouco produtiva, certo? E assim, tá bom? Então, depois a gente tem que registrar o que foi prescrito, tá? Então, gente, até daqui a pouco pra gente debater nesse assunto, viu? Um beijo para vocês.